Só que fez o candidato era mística. Sim. É uma boate Tinha um altamente... negócio lá. Aí uma vez a gente saindo, mano, aí tinha um cara vestido de Batman, só com aquelas roupas sado. Caramba! O Batman sadomasoquista saindo da boate no meio da noite. O cara tá lambida no museu, esse cabo aí. Caramba! Olá, sejam muito bem-vindos! Eu não lembro o que eu falo agora. Aqui quem fala é Rafael Barros. Leonardo Martins. Não é Léo Bozano, mas do outro. E você está assistindo a mais um Mind Show! Olá pessoal, seja bem-vindo ao mais um Mind Show. E hoje nós vamos trazer para vocês um conteúdo bem interessante que a gente vai falar sobre o perfil psicológico de quem? Batman. O Homem Morcego. Batman. Assim, eu não sei você, mas quando eu era mais novo, criança no caso, eu gostava muito do Batman naquela época. Era um dos meus heróis favoritos. Eu não tinha muito acesso às revistinhas em quadrinhos, né? Mas eu tinha os brinquedos do Batman, eu assistia aquela série do Batman dos anos 60. Sim, né? sim. E assim, eu achava o máximo. Então o Acho que a Batman... maioria do pessoal começou com essa série, né? Dos anos 60. Eu nunca me esqueço o jeito como ele e o Robin subiam. A cordinha, né? A cordinha. Exato. Subindo lá, aí a pessoa abria a janela, né? Exato. A pessoa abria a janela e começava a conversar aleatoriedades. Olá, Batman, tudo bem? Como vai você? Olha, você se esconda aí porque a gente tá perseguindo aqui um criminoso. Exato, não sei cara. o quê. Já vi crimes dele. Assim, era muito legal, era muito legal. Exato. E depois quando eu descobri que aquilo dali era eles no chão mesmo, né? Só a câmera virada, pô, eu tenho que reproduzir isso. Mas não tinha câmera, hoje é que tá meio mais Mind fácil. blow, né? Exato. A gente vai falar um pouco sobre o perfil psicológico do Homem Morcego. E uma das coisas mais interessantes do Batman é... Ele e o Super-Homem provavelmente são os dois super-heróis mais conhecidos e mais importantes na história dos super-heróis, né? E das HQs e tudo mais. O Super-Homem como o primeiro super-herói, o Batman um dos primeiros também, mas hiper importante. E uma das coisas que chama a atenção no Batman é que podemos dizer que ele é o mais humano dos super-heróis hiper conhecidos, né? Exato. E é essa humanidade que é interessante porque, diferente de outros super-heróis, ele não tem superpoderes. Exato. Na verdade, o superpoder dele, como diriam alguns, é a riqueza, né? Exato. Ele é muito rico. Muito rico. Mas assim, o Batman, ele é uma pessoa comum, é um ser humano, e o que leva ele para esse lado, né, de buscar ser um... Ele não quer ser um super-herói, né? A gente chama de super-herói, mas ele intencionalmente não quer isso. Mas o que leva ele para esse lado é a tragédia. Exato. E é uma das coisas interessantes, porque ele é um herói trágico. Ele não é alguém que aos pouquinhos vai descobrindo um superpoder, e aos poucos que descobre o superpoder, acaba utilizando esse superpoder e se tornando herói. É um pouco diferente do que acontece com ele. Na verdade, é através da tragédia dos pais, da forma como ele acaba ressignificando essa tragédia, que ele se torna o Batman, que ele se torna o super-herói. E esse é um ponto hiper importante sobre ele, né? Porque assim, até trazendo para a psicologia, se a gente for parar para pensar um pouco, nós não temos como controlar aquilo dali que acontece conosco, mas nós temos como controlar a resposta que a gente dá diante do que acontece conosco. A gente não tem como prevenir o trauma de acontecer, mas a gente tem como lidar melhor com esse trauma, de elaborar e de ressignificar esse trauma. Então o que acontece com o Batman quando os pais dele são assassinados é um trauma. E eu digo que provavelmente o Batman ele sofre de transtorno de estresse pós-traumático, porque muitas vezes, né, em muitos momentos, ele tá revivendo aquela cena, ele tá revivendo aquele trauma. Uhum. E é isso que leva ele também pro outro lado de, poxa, esse crime me tornou essa pessoa que eu sou agora, né? Uma pessoa solitária, uma pessoa com esse sofrimento. Então,
eu tenho que desenvolver uma resposta em relação a isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso combater o crime. Exato. E isso é uma das coisas interessantes, porque aqui poderia ter nascido qualquer tipo de resposta aqui. Como a gente falou, né? A gente não controla o que acontece. A gente controla as respostas que a gente acaba dando diante de determinadas situações, diante de determinado trauma. E esse é um ponto principal, até mesmo quando a gente está trabalhando em psicoterapia, para ajudar o paciente a entender de que, ok, ele passou por aquilo dali, mas ele não tem como mudar o passado, mas ele tem como mudar a resposta diante disso. O Batman poderia ter sido, sei lá, apenas um playboy ali que torra seu dinheiro com bebidas, drogas, mulheres, coisas supérfluas e tudo mais. Ele podia ser alguém que, eu vou matar a doidada agora, né? Vou virar também um criminoso, vou me transformar em um criminoso também. Poderiam vir várias respostas existenciais aqui. Mas a resposta pela qual o Batman se coloca eu vou combater o crime que acabou me trazendo tanto sofrimento. Eu agarro essa responsabilidade para mim. E é interessante que se torna uma resposta mais positiva. Mas isso que a gente falou no começo do Batman ser um herói que ele nasce na tragédia, não quer dizer que a tragédia ela também não abandona ele, né? Porque mais lá na frente ele tem uma grande perda. Sim. Que é quando o Coringa mata o Robin. E eu lembro, e a gente estava conversando sobre isso, né? De na época, quando eu li essa história, que eu era bem jovem, né? E foi muito chocante para mim aquilo ali, né? É uma história muito, muito pesada, muito densa. E reflete muito essa coisa da tragédia do Batman, porque ele sente que ele falhou mais uma vez, né? Porque ele tem essa coisa de... Ele quer salvar todo mundo, mas só que isso é impossível, não tem como. Por mais que ele lute contra o crime, por mais que ele tente ali impedir os vilões, o Coringa, enfim, mas alguém sempre perde, alguma coisa ruim sempre acontece... E ele tem que estar lidando com isso o tempo todo, né? Lidando com essa limitação. Exatamente. E não é porque, de repente, você conseguiu dar uma resposta diferente à sua tragédia que uma hora ou outra ela não vai aparecer. Mas até o retorno desse sentimento da tragédia em si mesmo é uma forma da gente reafirmar a aliança anterior, né? Naquela resposta existencial sadia que eu agarrei para poder lidar com a minha dor. E vez ou outra aparece isso, né? Como o Léo falou, né? Aparece ali quando ele perde o Jason Todd, aparece ali também em outras situações, né? Por exemplo, no filme Batman vs Super-Homem, na hora que ele vai matar o Super-Homem, na hora que o Super-Homem fala o nome da mãe, né? Que é o mesmo nome dele, do Batman, é que ele tem aquela tragédia, vem à tona novamente e ele para ali, o que ele disse, né? E tal. Então, tem muito isso. E aí ele fica sempre nessa coisa de... essa identidade dupla, né? Porque ele tenta manter as aparências como Bruce Wayne, porque ele tenta mostrar que ele é um milionário super feliz, né? Um bilionário super feliz, curte a vida, aproveita e pega todas as mulheres, mas o lado da tragédia está sempre presente, porque no fim das contas ele é sempre uma pessoa sozinha, ele é sempre uma pessoa reclusa, ele é uma pessoa que não tem amigos, não tem um círculo social, e ele tá nessa cruzada aí contra o crime, porque é a forma que ele encontrou de tentar lidar com o trauma dele. Outra coisa interessante em relação a ele, né, em relação ao Batman, é que ele acaba assumindo a postura do Homem-Morcego também como uma forma de lidar com o medo dele. Quando ele era garoto, ele tinha medo de morcegos. Ele achava que era uma figura que dava receio assim para ele. É uma figura assustadora, né? Uma figura assustadora e tudo mais. E quantas vezes a gente não vê essa figura assustadora que aparece à noite? Então, uma das coisas que ele faz para lidar com esse medo, ele se transforma nesse medo. Tanto para assustar os outros, como uma forma de poder enfrentar seus próprios medos. Né? E é interessante isso, né? Para a gente poder pensar um pouquinho. Muitas vezes a gente foge dos nossos medos, né? Como uma tentativa de lidar. Isso. Mas muitas vezes é quando a gente enfrenta eles, a gente vai conhecer, a gente
entra no âmago daquilo dali é que a gente consegue realmente superar esse medo. Muitas vezes a resposta mais imediata que a gente tem é de fugir do nosso medo. É uma resposta automática. Todavia, quando a gente começa a tentar entender esse medo, a gente começa a pensar sobre ele, a gente começa a entender a função dele, como ele nos afeta, como ele nos perpassa, isso faz com que a gente possa encarar esse medo de uma forma diferente. O medo ele não precisa ser algo para nos paralisar, mas ele pode ser uma ponte para a gente se superar. Exato. Até para você entender a forma como esse medo é construído. Se há um medo em você, um medo muito intenso, alguma coisa aconteceu, né? Algo significativo no teu passado aconteceu para que aquele medo esteja ali. É diferente de um medo de sobrevivência. Medo de cobra. Beleza, eu estou vendo uma cobra ali, fiquei com medo, saio. Isso é um medo de sobrevivência. Mas quando ele chega a se tornar uma fobia, um medo exagerado específico de algo, é porque ele traz uma vivência traumática para você de alguma maneira. Isso. Então, na hora que você mergulha no teu medo, você também mergulha dentro da tua própria história e conhecendo e podendo ressignificar aquilo que você viveu. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem aí nos comentários histórias do Batman ou mais coisas do Batman que vocês gostariam que a gente comentasse. Se quiserem falar sobre os medos também, vocês podem falar. Exato. Aí. E sobre respostas que vocês criaram para lidar com traumas, né? E quanto tempo essa resposta foi uma resposta positiva para você ou você teve que repensá-la? Isso. Curta, compartilhe esse vídeo que ajuda a gente. Se inscreva no canal para acompanhar aí os nossos vídeos. Exato. Muito obrigado e até o próximo Mind Show. Até mais, pessoal.